Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Thalita, gerente de Adobe aqui na Bysoft. Espero que vocês estejam todos bem e obrigada por estar aqui comigo em mais um webinar. Hoje, nós estamos aqui com um convidado especial, nosso especialista Lincoln Monteiro, especialista em Document Cloud, para falar um pouquinho com vocês sobre como melhorar a produtividade com a IA. E antes da gente passar a palavra para ele, eu gostaria de apresentar um pouquinho da Bysoft para vocês. A Bysoft, ela está presente em 3 países. Nós temos a nossa sede aqui no Brasil, em Maringá, Paraná. Estamos presente na Colômbia, em Bogotá, e no México, na cidade de o México. Estamos no mercado há mais de 15 anos e trabalhamos com mais de 20.000 clientes em nossa base. E estamos citados dentro das 500 empresas que mais crescem em toda a América Latina, diante do Financial Times. Nós somos uma empresa que quer gerar o quê? Foco no seu resultado. Então, para isso, nós temos uma equipe totalmente especializada e focada no seu negócio. Por isso que trazemos sempre webinars dedicado a você, nosso cliente. E para a gente completar todo esse nosso ciclo, nós trabalhamos com 3 frentes estratégicas, que é a frente da transformação digital, da segurança digital e de inteligência para as empresas. Esses são os pilares que contempla a Bysoft, que faz com que, através de parcerias estratégicas, traga para você, nosso cliente, a melhor solução e, consequentemente, os melhores resultados. Nós trabalhamos com Microsoft, Adobe, Autodesk, Trend, Trimble e Acronis. E hoje, especificadamente, estaremos fazendo um webinar de Adobe focado na produtividade com inteligência artificial. E o que isso pode gerar de impacto no seu negócio? Nós queremos que você tenha aumento de produtividade com essas soluções, redução de custos operacionais, melhoria na sua tomada de decisão, transformação digital, né, que é um dos nossos pilares, eficiência no seu processo e, é claro, sempre em compliance com as normas. Bom, o meu compromisso e o da Bysoft é estar comprometido em impulsionar o seu crescimento. Por isso, preparamos com muito carinho esse webinar que foi pensado em vocês. Espero que vocês aproveitem, tenham um bom webinar e eu convido agora a palavra ao Lincoln. Lincoln, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para você. Um bom webinar para todos. Obrigado, Thalita. Obrigado pela apresentação, tá? Mais uma vez aí, bom dia para todos. É um prazer falar com vocês, tá falando um pouco sobre essas mudanças que está tendo, né, no mundo referente à inteligência artificial, à documentação eletrônica, tá? E quem for tendo dúvidas, quiserem mandar no chat, quiserem mandar as perguntas, no final a gente vai estar respondendo, tá? E, e bora começar. Bora começar falando aqui. Vou começar a compartilhar a minha tela. Olha que vocês estão vendo a minha tela já? Então, tá aparecendo, Thalita? Sim, Então beleza. Então o nosso foco hoje aqui vai ser a produtividade, né, com a ferramenta do AI Assistant, né, que é um recurso novo que está disponibilizado nas ferramentas da Adobe, né, no Acrobat Pro. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa ferramenta, tá? Mas também a gente vai dar uma pincelada um pouco sobre outros recursos da Adobe ali, né, que envolve a documentação eletrônica, porque hoje em dia não tem como falar de ferramentas de IA sem estar falando dos principais, né, meios de você extrair essas informações que são as documentações. Então hoje a Adobe ela tem essa nuvem especializada que é a Document Cloud, né, que tem produtos envolvidos ali do Acrobat. O formato de PDF em si só é um, é um, é um,
é o número um nas empresas hoje, né? Ela é um formato de arquivo um dos formatos de arquivos mais utilizados no mundo, né? Ele com a finalidade ali de criar formulários, e-mails, e-books, então tudo bem dizer passa por dentro desses documentos, né? Desse formato. Né? O formato em PDF se foi a Adobe que criou, né? Foi a Adobe que desenvolveu lá em 91 esse formato, mas ele foi lançado oficialmente em 93 e depois ali depois de um período ela se tornou um padrão ISO, né? Então ela passa por constantes atualizações e mudanças junto com o pessoal da ISO e os desenvolvedores da Adobe, né? Então a Adobe ela tem uma participação até hoje muito grande na manutenção desse formato, na manutenção da forma que ele é feito até pelas modificações que teve, né, os avanços de tecnologia que teve, a Adobe ela está sempre presente nisso, né? E o objetivo era o quê? Que quando foi criado esse formato, era permitir que qualquer pessoa pudesse captar de documentos e enviá-los, né, eletronicamente. Então, para imprimir com segurança, independente do sistema operacional ou software que esteja utilizando, tá? Então, o que a gente pode enxergar aqui? Que hoje o PDF, o PDF ele é o centro de tudo, né? Ele é a base dos documentos de qualquer empresa, né? Sabemos também que existem muitos tipos de arquivos de documentos, né, na empresa. Então, a gente vê aqui que tem os documentos em Word, tem os documentos aqui em Excel, tem vários formatos de arquivos. Então, graças aí à Adobe, você pode estar trabalhando eles, convertendo o documento de PDF para Word, de Word para PDF, né? Então, isso tudo graças ali à criação da Adobe de um tempo atrás, tá? Então, como eu estava falando, as empresas elas funcionam à base de documentos digitais. Aí é ali que estão todos os dados das empresas, né? O PDF é um formato mais popular, o PDF é um formato popular de documentação, então não tem que não conheça e que não use, né, essa tecnologia, né? E o que a gente repara hoje em dia, né? É um exemplo assim, todas as empresas praticamente utilizam ou já utilizaram as ferramentas do Microsoft 365. Vão lá e investem um dinheiro pesado até inclusive para isso. Só que no final das contas acabam às vezes daí fazendo o quê? É, usando os PDFs online gratuitos, né, para converter, para editar, né, você acaba usando ferramentas de assinatura eletrônica que às vezes que não são tão confiáveis, né? E qual que é o time de TI fica louco com isso, né? Porque é ali que abre as brechas de segurança para que haja vazamentos, né? Então, eu sempre brinco, eu sempre falo ali para os meus clientes que o quê? Quando você usa algo que não tem custo, o produto é você, né? Então, hoje a gente usa ferramentas ali como o ChatGPT, gratuito. A gente pode usar ferramentas até como o I Love PDF para fazer edições, conversões de arquivos, mas muito provavelmente a gente está alimentando o banco de dados dessa empresa com informações, até mesmo informações pessoais da empresa, né? Então, e pessoais da empresa, até mesmo pessoais nossos, como os documentos, enfim, como dados sensíveis ali. Então, isso é uma preocupação que uma coisa que precisa ser dita não só para a parte de edição, mas até para o uso da inteligência artificial, que estourou um cano de IA hoje e todo mundo tem a sua ferramenta, o seu recurso. Mas o que está por trás dessas ferramentas, né? Qual que é a tecnologia usada? Hoje a Adobe ela garante que ela não treina a IA dela com as nossas informações, né? Essa é uma das principais diferenças aí da Adobe para outras ferramentas. E o melhor cenário hoje seria o quê? A gente está unificando todos esses recursos, né? Você tendo a tua base ali do Microsoft 365 como principal ferramenta de trabalho aí, né? E utilizar a tecnologia da Adobe, do Acrobat, para estar protegendo você até mesmo de vazamento de dados, que isso é uma preocupação constante aí na era digital, né?
Então, você tendo simplesmente um Acrobat Reader baixado, que é o leitor de PDF já baixado na tua máquina, você já poupa, você já está protegendo tua máquina e ter vazamentos de informações. Então, é apenas com um único recurso. Mas no final das contas, você vai estar fazendo muito mais que isso, né? Às vezes, você adquirindo um Acrobat Pro, você consegue garantir uma segurança a mais. Você leva ferramentas de edição e conversão de PDF, você tem ferramentas de assinatura eletrônica e digital, né? Você tem o controle de acessos dos teus usuários que você pode fazer integrar esses acessos junto com o Microsoft Entra ID, né? O antigo AD, você pode estar fazendo esse single sign-on, né, de um único portal. Isso te dá mais garantia isso dá mais autonomia para o TI, para que vocês tenham mais controle do que está acontecendo e das informações e do que os usuários estão fazendo, né? Então, com isso, né, você acaba impactando muito positivamente o seu negócio, investindo em uma ferramenta de PDF, né? Você tem um aumento ali de 48% na melhoria de experiência do funcionário, né? Os funcionários desejam acessibilidade e aparelhos móveis dos seus documentos. Então, porque você pode estar abrindo a mesma conta do Acrobat que você usa, você pode estar abrindo no teu celular e no teu computador também, né? De uma única só conta. Então, isso aqui facilita muito ali o dia a dia de vocês, né? Integração com os aplicativos da Microsoft, então você pode estar usando o Acrobat Pro diretamente do Word, diretamente de ferramentas como o SharePoint, como é esse exemplo que eu vou dar aqui, ó. Hoje, essa integração com o SharePoint ali, ela é capaz de abrir, editar, comentar PDFs, né? Até do armazenamento. Você pode ter benefícios como colaboração, você tem benefícios de segurança e produtividade para a tua empresa, né? Isso aqui ele está incluso de forma nativa nas ferramentas da Adobe. Então, quando você já você tem a licença do teu Office 365 e você quer estar utilizando ela junto com o teu Acrobat, você não precisa baixar nem fazer instalação, nada, né? De forma bem simples e bem rápida, você consegue estar fazendo essa integração, certo? Então, só para a gente ir entrando aqui, né, a gente deu uma introdução da base da base de tudo que é os formatos de documentação, documentos, os formatos que são utilizados, né? A Adobe hoje ela lançou o Acrobat AI Assistant, né? O que é? É um assistente de IA que trabalha de forma integrada junto com o Acrobat, né? Você projeta ela é projetada para otimizar a interação com documentos, ela permite que os usuários conversem com seus PDFs, façam perguntas e gerem resumos e criem até conteúdos e explorem documentos de forma mais eficiente, né? O impacto positivo nas empresas, né? Especialmente em áreas que lidam com grandes volumes de documentação, como jurídico, financeiro, marketing. Então, esses são os principais impactos ali que o AI Assistant tem, tá? As expectativas no mundo, elas estão mudando, né? Referente ao uso de IA, né? Hoje, todo mundo quer fazer mais, precisa fazer mais com menos tempo, né? Então, hoje, com esses recursos, vocês conseguem estar aproveitando mais dessas ferramentas, né? A empresa vê essa ferramenta como um importante passo para transformar a forma como bilhões de pessoas interagem com documentos digitais e de forma segura. Então, isso é um ponto muito importante de falar, né? Não, IA todo mundo tem, mas uma IA comercialmente segura, que é o caso da Adobe, a Adobe ela garante muito esse ponto de segurança e ela bate muito forte nessa tecla, tá? Nesse aspecto. Então, o Acrobat aqui, ele é uma ferramenta de IA, né? Que ela está o AI Assistant, ela até é uma ferramenta de IA que está dentro do Acrobat, né? Você pode estar utilizando um ou mais arquivos para fazer essas leituras, né? Ela faz resumo generativo, respostas e perguntas, né? Faz comparações de arquivos, né? Extração de dados, inclusive de tabelas, de gráficos, você consegue estar extraindo, né? E até mesmo sugestões de conteúdo com base na análise dos documentos. Então, você pode... depois eu vou mostrar um exemplo do setor educacional, que tem professores utilizando, colocam as matérias, colocam as aulas que estão em PDF
no AI Assistant, e de lá eles conseguem tirar perguntas para fazer aplicar provas, por exemplo, né, dependendo do nível e escolhendo o nível que for mais necessário, né? Então, hoje a leitura, o do AI Assist, ele faz essa leitura, né? Ele lê o texto completo de PDF, né? Ele faz esse resumo generativo. Aqui tem um pequeno exemplo aqui do que ele pode fazer, né? Então, é uma ferramenta que muito legal e muito interessante ali, que convido você a até mesmo testar e conhecer, né? Porque ela é de fácil implementação, né? Não é a necessidade de fazer uma implementação tão, tão ampla, né? Você compra a licença do AI Assistant e você já consegue utilizar ela de forma rápida e fácil, né? Então isso já tem um ganho bem expressivo ali nos teus trabalhos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns casos de uso né, que podem ser aproveitados ali para o setor de TI, né? O setor de TI ali, onde você pode estar fazendo comparações de contratos, gerar resumos de documentação para estar mesmo analisando política de segurança, enfim, outras informações. No próprio setor de marketing aqui, né? Você pode estar extraindo informações, gerando ideias, né, para campanhas. No setor educacional, que a gente gosta muito de falar, esse exemplo dos professores que estão ganhando muito tempo na elaboração de provas, na elaboração de aulas. Então, antes o professor levava um período inteiro para fazer isso, hoje com poucos cliques ele consegue fazer, tá? E até mesmo na área comercial aqui, a gente tem vários exemplos hoje. Hoje tem muitas documentações de fabricantes que elas estão tudo em inglês, né? Ou são em outros idiomas. Então, com você colocando esse documento, eu até vou mostrar um exemplo depois, você colocando esse documento dentro do AI Assistant, ele faz essa leitura e te entrega as informações que você precisa no teu idioma, tá? Alguns casos de uso para produtividade mais segura, né? O jurídico ele precisa muito de que informações sejam seguras, até por conta de acordos, das normas. Então, hoje a Adobe ela garante essa segurança, né, para as leituras, serviços financeiros e contábeis, né, para imóveis. Então, tudo isso aqui você pode colocar esses contratos, processos, tudo lá dentro, que a Adobe garante que não vai ter vazamento e de que vai ser uma leitura, vai ser uma leitura segura, tá? E precisa, não vai inventar informações, né, para te entregar. O que acontece com muitas IAs hoje, que elas buscam referências externas dos documentos, né? Então, hoje na Adobe não, ela faz a leitura de dentro do documento que você anexou, né? E quanto às outras soluções de IA, né? Hoje muito se diz, né, sobre como que a gente usa isso, né? Qual ferramenta que a gente usa. Hoje, muito você consegue trabalhar com até mais ferramentas, né? Por exemplo, aqui, o assistente de IA trabalhando com o Copilot, né? Você pode mesclar o uso dessas ferramentas e, no final das contas, uma complementa a outra, porque elas têm finalidades diferentes, né? O Copilot, ela é uma ferramenta mais ampla, que ela precisa de uma configuração melhor, até para não abrir informações de outros setores da empresa, por exemplo, do financeiro, do RH. Então, hoje você precisa de uma configuração mais ampla para o Copilot. E você pode trabalhar de forma junto, de trabalhar com as duas ferramentas, né, da mesma forma, certo? Aqui eu vou passar um pequeno vídeo para vocês só dar uma olhada, um pouco do que a IA da Adobe está fazendo, tá?
Hum. Não sei se saiu o áudio da apresentação do vídeo, mas ela é um pouquinho do que ela está fazendo, né? Um pouco dela pode fazer. Realmente você pode estar eliminando impressoras, eliminando coisas ali do teu processo do dia a dia, tá? Deixa eu abrir aqui agora um pouco do Acrobat, que a gente pode ir nos exemplos práticos aqui. Deixa eu abrir aqui. A gente pode começar com um exemplo aqui para o setor de marketing. Deixa eu abrir aqui o Acrobat Pro. Aí. Isso aqui é um termo de específico de produto do Adobe Fontes, né? Provavelmente ali muitas pessoas do setor de marketing ali precisam ter essas informações de forma rápida, né? Até mesmo para saber até onde você pode usar, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer, né? Quando o assunto é fontes, né? Isso é um tema bem amplo ali que para ser discutido, tá? Hoje a Adobe ela faz a leitura desses documentos. Primeiro ela vai ler o formato, ela vai ler todos, ela lê até 10 arquivos, né? Até 10 arquivos simultâneos para você fazer a comparação desses documentos, né? Então aqui com pequenos prompts você consegue buscar essas informações de forma segura. Como eu falei, a Adobe ela não faz a leitura externa de informação. Então, ela vai te entregar informações únicas e exclusivamente que estão dentro do documento, né? Então, uma das perguntas ali sobre fontes, geralmente, né? Quais são os principais recursos, né? E da onde que a Adobe tirou essas informações? Aqui, se você clicar, ela já te joga, né? No ponto específico da onde ela tirou essa informação, né? Então, esse é uma das facilidades. Ela sempre vai te entregar a fonte da onde que ela tirou essas informações, né? Até mesmo perguntas para o setor jurídico, às vezes, né? Que quais são as restrições de uso. Então, tudo isso aqui é uma forma rápida e fácil de você buscar informação, de você extrair informações sem perder tempo, né? Porque hoje o que que as empresas elas estão buscando? Elas buscam fazer mais com menos tempo, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente pode fazer para o setor de marketing que precisa tirar ideias, precisa gerar muito mais conteúdo em menos tempo. Então, colocando materiais aqui, você consegue fazer essas buscas, né? Hoje, para o setor de TI, né, eles precisam às vezes pegar documentos ler documentação dos produtos para entender as normas, a visão de segurança da informação dos produtos, né? Então, um exemplo, claro, esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui ele tem 15 páginas, né? E a gente também consegue fazer uma leitura bem rápida e bem eficaz dele, né? Até para a gente estar fazendo uma implementação segura, até para entender até onde que a gente pode ir, né? O que que a gente pode fazer. Aqui ele já te entrega alguns insights de pergunta para você fazer, né? Então, hoje, quando você contrata uma ferramenta, quando você vai ler um contrato de uma empresa, isso aqui é super interessante para você ter agilidade e até para fazer respostas rápidas ali que você precisa fazer, tá? Então aqui, ó, hoje a gente precisa saber se o Acrobat ele está em compliance com LGPD. Ele vai falar que sim, porque a Adobe hoje ela está em compliance com todas as normas internacionais, né? Seja ela LGPD, seja a GPDR, enfim, todas as normas a Adobe ela está em compliance, né? Então hoje a gente precisa restringir acesso se a gente precisar restringir acesso a informações, né? Então aqui dentro dessa documentação ela vai mostrar também e ela vai te entregar isso, né? Então, isso aqui é uma forma bem eficaz e rápida de você tomar decisões, né? Ainda mais no setor de tecnologia que acontece tudo, toda hora tem alguém te chamando, então você ter acesso rápido a essas informações e para tomar decisões rápidas
é uma vantagem muito grande, né? Até mesmo que caso um setor, eu sou um professor e eu preciso passar um curso sobre essa matéria. Então, eu preciso criar uma prova, eu preciso criar um conteúdo, criar uma aula sobre essa disciplina aqui. Eu posso simplesmente aqui colar um prompt, sendo bem específico aqui, ele vai me entregar exatamente o que eu preciso, tá? E baseado no conteúdo. Então, isso aqui para o setor educacional, para o setor de TI, para qualquer setor é um ganho muito rápido, né? E como eu falei, ele tira essas informações baseadas no que está aqui dentro. Então não vai ter risco de você ter informações furadas aqui, não vai ter risco de você estar inventando coisa, enfim, ter que ficar se explicando depois por estar buscando passando informação errada. A Adobe ela garante isso por fazer a leitura única e exclusivamente do que está dentro do PDF, certo? Então aqui ele não faz a conversão aqui, por quê? Porque o PDF ele já é um formato final de arquivo, né? O que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente copiar essas informações aqui e colocar no Word, né? Transformar essas perguntas ali, transformar essas perguntas num papel ali e pronto. Você consegue estar fazendo isso de forma bem rápida e bem fácil, tá? E também um exemplo que eu gosto de dar aqui, deixa eu abrir mais uma documentação que eu tenho aqui. É para o setor comercial, né? O setor comercial também a gente vive aí atrás de documentação, correndo atrás de cliente, tendo que responder perguntas sobre as ferramentas, né? A Adobe hoje, o AI Assistant para o setor comercial, ele é muito válido também, tá? Um exemplo muito legal que eu gosto de dar aqui é sobre essas documentações, como geralmente elas vêm em outro idioma, tá? Geralmente elas vêm em outro idioma. Então, de que forma que eu vou fazer uma leitura rápida disso aqui, né? De que forma que eu faço isso? Eu posso simplesmente aqui, né, baseado nessa documentação, fazer uma pergunta e no nosso idioma, mesmo ele estando em inglês, né? Então, ele vai me responder no idioma que eu perguntei. Opa, é que dá uma tramadinha aqui. Hum, Deixa eu fazer outra. Preciso fazer outra pergunta para ele, que aqui esse aqui ele não está me respondendo. Vamos fazer outra pergunta aqui. Mesmo fazendo. Eita, nós. Vamos aqui, baseado nesse documento. Preciso de um resumo dele em português. Vamos ver se agora ele vai me responder. Aqui, ó. Agora ele me respondeu. Então, ele faz a leitura no documento, mesmo ele estando em qualquer idioma, e ele me traz no idioma que eu precisar. Caso eu preciso responder um e-mail, preciso responder um e-mail para o meu diretor em alemão. Preciso responder um e-mail baseado nesse documento, mas precisa estar em alemão. Vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Eu não falo, eu não falo alemão, né? Mas ele traz essa resposta no idioma que a gente precisar, né? Então, isso aqui faz com que a gente ganhe tempo mesmo e extraia informações importantes no momento que a gente precisa, tá? Então, são coisas aí que a gente pode aproveitar, né? E deixa eu ver se eu tenho mais algum outro exemplo. Eu, eu acho que de exemplo seria isso aqui, tá, pessoal? Hoje, resumindo aqui, ela é uma ferramenta que você tem um ganho muito grande ali de produtividade, né? Você pode aproveitar
vários recursos, várias coisas que vocês estão fazendo, que estão usando no teu dia a dia, e trabalhar de forma segura, tá? E até tem um recurso aqui que eu queria mostrar, que você pode até inclusive incluir transcrições do Microsoft Teams. Então, isso aqui é um recurso que vocês também podem aproveitar, né, integrando ele com a ferramenta do Teams de vocês. E aí ele faz transcrições de reuniões. Então, caso às vezes você não possa participar de uma reunião, o chat ele vai estar ativo e ele vai fazer a leitura disso e depois ele te entrega um PDF do resumo dessa reunião, tá? Então, são recursos aí que estão disponíveis também. Thalita, eu acho que do meu lado seria isso, tá? Ah, maravilha, Lincoln. Muito bem. Parabéns pela apresentação. Muito entendido e muito bem explicado. Obrigado. Parabéns. Deixa eu verificar se nós temos aqui algumas perguntas, algo para gente. Caso vocês desejam fazer alguma pergunta, pessoal, pode deixar no perguntas e respostas, que nós já conseguimos visualizar. No momento, nós não temos ainda Nenhuma. Uhum. nenhuma pergunta. Olha, Bom, e quem tiver aqui na sala, que caso queira fazer um teste dessa ferramenta, caso queira fazer uma demonstração prática ali para o setor de vocês, né? Para o teu uso diário, podemos agendar também uma apresentação mais específica ali para o negócio de vocês também. isso mesmo. Bom, como nós não temos nenhuma questão, algo a se perguntar, nós vamos finalizando por Acho aqui o que nosso tem. webinar. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, Lincoln. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pela disponibilidade de todos, tá? Tenha um bom dia, um bom fim de semana já, né? Que estamos aí na quinta-feira. E até a próxima, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.